Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar o melhor aí do conteúdo para você que está do outro lado da telinha, mas claro que para isso eu preciso da sua companhia, que é sempre especial. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho, e o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles é se inscrever no canal da Rede União, e aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. E agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou desde o início da pandemia de Covid-19 672.033 mortes pela doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença está em 32.535.923. Em 24 horas, foram registrados 45.501 casos. No mesmo período, foram confirmadas 122 mortes de vítimas do vírus. Os números, em geral, são menores aos domingos, segundas-feiras ou nos dias seguintes aos feriados, por causa da redução de equipes que alimentam os dados sobre a doença. Às terças-feiras e 2 dias depois dos feriados, em geral, há mais registros diários pelo acúmulo de dados atualizado. E a Secretaria da Saúde do Ceará confirmou o segundo caso da varíola dos macacos aqui no estado. Quem tem mais informações é o Tiago Oliveira. A Secretaria da Saúde do Ceará informou no último final de semana o segundo caso confirmado da varíola dos macacos no estado. O paciente tem 43 anos, mora no município de Russas e é do sexo masculino. O primeiro caso confirmado é morador do município de Fortaleza. No Ceará foram notificados 18 casos suspeitos, mas 8 foram descartados. Os descartados foram apontados em Fortaleza, com 2 registros, Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Caridade, Cedro e Ocara. Os outros 8 casos seguem investigação. Os investigados residem em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Guaramiranga. Ainda falando sobre a varíola dos macacos, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso no Distrito Federal. O paciente é um homem entre 30 e 39 anos com histórico de viagem internacional. De acordo com o Ministério, ele está em isolamento domiciliar. E, gente, julho é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce do câncer nos ossos. O tumor ósseo equivale a 1% de todos os tipos de câncer. A campanha Julho Amarelo visa a conscientização da população sobre o câncer nos ossos e a importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo. O tumor ósseo é considerado raro e corresponde a 1% de todos os tipos de câncer. A União Internacional de Combate ao Câncer subentende que é só lesão maligna, tá? A palavra câncer é utilizada única e exclusivamente para lesão maligna. Câncer ósseo existem vários, desde as lesões metastáticas, que são as mais frequentes, aos tumores primários, que surgem do osso, tá? Esses são, em geral, os cânceres ósseos. Em criança existe um tipo de tumoração óssea primária, em adulto outro. Em adulto é muito mais frequente você encontrar os sarcomas, os melomas. Em crianças, os sarcomas de Ewing, os osteosarcomas e etc. De acordo com o especialista, o câncer ósseo não tem como prevenir. Não tem como prevenir o câncer ósseo. Tem como você fazer um diagnóstico precoce. Valorizar a dor da criança, valorizar as queixas que possam aparecer no aparelho locomotor, principalmente no esqueleto.
mas como prevenir, ter uma vacina, ou tomar cuidado com determinadas coisas que possam levar ao câncer ósseo, com determinados sintomas, etc., isso não existe. O diagnóstico pode ser feito por exames de imagem, por exame anatomopatológico, que consiste na avaliação macro e microscópica de células e tecidos de biópsia realizada por um médico. O diagnóstico do tumor ósseo nunca é um diagnóstico individual. Geralmente esses diagnósticos saem de uma tríade que compõe um radiologista, um cirurgião ortopédico e um patologista, tá? Então sempre essa tríade é que vai fechar um diagnóstico em definitivo, tá? Por isso a dificuldade de se dar um diagnóstico rapidamente de um tumor ósseo, principalmente tumor ósseo maligno, que esse diagnóstico demora em torno de 10, 12 dias. Uma das ferramentas que auxilia no tratamento do câncer ósseo é a fisioterapia. A fisioterapia ela entra como uma ferramenta importante, auxiliando o tratamento do câncer ósseo. A nossa abordagem varia desde a analgesia, que é a diminuição da dor, o controle do processo inflamatório que está instalado, fortalecimento muscular, ganho de amplitude articular, treino de marcha e equilíbrio, principalmente em pacientes idosos, para evitar quedas, fraturas, tudo de acordo com a necessidade de cada paciente. A fisioterapia prioriza o retorno desses pacientes às suas atividades de vida diária, melhorando essa funcionalidade, melhorando a qualidade de vida do paciente e promovendo que ele retorne às suas funções o mais breve possível. E as fortes chuvas que voltaram a atingir parte do estado de Alagoas nos últimos dias já deixaram cerca de 56 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Ontem, através das suas redes sociais, o governador Paulo Dantas informou em sua rede social, no seu Twitter, que mais da metade das 102 cidades alagoanas está em situação de emergência. Parte dessas cidades decretou situação de emergência antes mesmo dessas chuvas dos últimos dias, pois o estado já tinha sido atingido por fortes chuvas em maio e em junho. Servidores do Ministério da Saúde e membros das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizados para auxiliar os órgãos estaduais a prestar socorro e assistência humanitária às pessoas afetadas. Uma equipe técnica do Ministério da Cidadania, responsável pela coordenação do Sistema Único de Assistência Social, também foi enviada ao Estado para ajudar na gestão de alojamentos provisórios para as famílias desabrigadas e na compra de insumos básicos. Realmente está muito triste aí a situação do estado de Alagoas e nossa força para todos os alagoanos. E, gente, no Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. A fertilização é uma alternativa para os casais que querem construir uma família. No Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e sociedades científicas, de 8 a 15% dos casais possuem algum problema de infertilidade. Esse fator é definido pela incapacidade de um casal conseguir alcançar a gravidez após 12 meses de relações sexuais regulares sem uso de contraceptivos. As dificuldades para engravidar atingem casais de todas as classes. A medicina reprodutiva é uma especialidade desenvolvida pela ciência para auxiliar na realização do sonho de ter um filho. Remédios Pacheco, especialista em reprodução humana, falou das dificuldades que normalmente casais enfrentam quando buscam uma gestação. As dificuldades mais comuns são, eu vejo mais em que a demora que esse casal tem em conseguir chegar ao médico especialista. Tanto na rede do SUS, principalmente, como na rede privada. Na rede privada, eu vejo que o médico, o ginecologista generalista, fica segurando muito essa paciente, em termos de tentar fazer tratamentos que ele considera mais simples. Muitas vezes ele não investiga a paciente, sem saber nem a causa da infertilidade, ele fica tentando estimular a ovulação para fazer o que a gente chama de coito programado, sem saber nem a causa da infertilidade. Então, nesse meio, tem pacientes já de idade avançada, pacientes que têm endometriose e não são diagnosticadas, pacientes que têm trompas obstruídas ou que o fator é masculino, que o sêmen do marido é
é ruim. A ginecologista especialista em reprodução humana explicou o que corresponde o tratamento da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um tratamento de reprodução assistida que a gente considera padrão ouro, que resolve a maioria dos problemas de reprodução assistida. A gente não diz que existe um tratamento que seja 100% de taxa de sucesso em reprodução, como também não existe nada que seja 100% de tratamento em medicina. Mas se a gente for comparar a taxa de sucesso da reprodução assistida, da fertilização in vitro, com a taxa de sucesso da gravidez espontânea para um casal que teoricamente não tem nada, a taxa de gravidez da reprodução da fertilização in vitro varia de 35% a 50%. De acordo com Remédios Pacheco, existe a fertilização in vitro a baixo custo e não tem diferença nenhuma da FIV convencional. Esse cadastro é feito pela internet. O casal se cadastra pela internet, tem os critérios de inclusão. Então, principalmente a idade da mulher, que ela tem que ter menos de 40 anos, e tem um valor da renda do casal, que quando ele entra para se cadastrar tem lá todas as informações. Quando ele se enquadra nesse programa, o tratamento sai mais barato. Ela não tem nenhuma diferença do outro tratamento que é feito para as mulheres que fazem a FIV a custo normal. Com mais de 1.000 pessoas inscritas, a ação já auxiliou no nascimento de mais de 100 bebês. O programa, pioneiro nas regiões Norte e Nordeste, tem uma média de 100 atendimentos por ano. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com a nossa equipe você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse mesmo que está aparecendo aqui na sua tela. Mas para você que prefere o e-mail, a gente também tem para você. É o jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora o nosso Expresso vai para um breve intervalo, mas fica aí que na volta tem mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Ó, o intervalo é rapidinho. E o nosso Expresso está de volta. Olha, pessoal, num discurso, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, reafirmou a segurança do sistema de votação. Durante sessão de encerramento dos trabalhos do primeiro semestre, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirmou a confiança e a segurança do sistema de votação eletrônico. Em seu discurso, o ministro lembrou que faltam menos de 90 dias para as eleições de outubro e afirmou que a Justiça Eleitoral tem buscado demonstrar que o sistema é aprovado nos testes de segurança realizados pelo tribunal e entidades externas e que protege o sigilo do voto. O tribunal estará em recesso e não haverá sessões de julgamento durante este mês de julho. Contudo, questões urgentes continuarão a ser decididas por Fachin e pelo vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, que atuarão em um esquema de revezamento de 15 dias no comando do TSE. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 152 milhões de eleitores habilitados para votar nas eleições desse ano, um aumento de 2,9% em comparação a 2020. O Tribunal Superior Eleitoral registrou no último sábado, dia 2 de julho, 152 milhões de brasileiros aptos a votar. O número é 2,9% maior que a quantidade de eleitores em 2020, quando foram registrados 147 milhões de pessoas aptas a ir às urnas. É o nível mais alto desde 2008, ano do primeiro registro histórico listado nas estatísticas do TSE. Nesses últimos 14 anos, o número máximo de eleitores havia sido alcançado em 2019, com 147,8 milhões. A maior parte da população habilitada ao pleito de outubro tem entre 45 e 59 anos.
E o preço do litro da gasolina comum deverá cair em média 70 centavos aqui no Ceará ainda essa semana, podendo chegar aí até R$1 de desconto a partir da redução de 29% para 18% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos combustíveis, energia e transportes aqui no estado. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará, o Sindipostos. Diferente da gasolina, o preço do diesel, que já tem a alíquota de 17% aqui no estado, não deverá baixar. A redução do ICMS entrou em vigor no último dia 24 de junho, após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Ceará, no entanto, ainda não havia regulamentado a medida. O projeto de lei número 18 de 2022 altera o Código Tributário Nacional e limita o ICMS de combustíveis, gás, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo à alíquota mínima de 18% para todos os estados. E está marcada para hoje uma reunião entre líderes do Senado para debater a CPI do MEC. Está marcada para esta terça-feira uma reunião de líderes de bancadas do Senado Federal para discutir a instauração da CPI do Ministério da Educação. Caso haja a instauração, serão investigados o possível tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, o requerimento foi protocolado no último dia 28 de junho e pode ser lido em plenário ainda nesta semana. Até o momento, ao menos 31 senadores assinaram ao documento. E a produção da indústria brasileira cresceu 0,3% na passagem de abril para maio desse ano. É a quarta alta consecutiva, mas apesar dos 4 meses de crescimento, a indústria ainda não conseguiu repor a perda de 1,9% de janeiro. O setor também ainda está 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia e 17,6% abaixo do nível recorde, que foi alcançado lá em maio de 2011. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada hoje no Rio de Janeiro pelo IBGE. Na comparação com maio do ano passado, a indústria cresceu 0,5%. Já na média móvel trimestral, a alta é de 0,4%. Nos acumulados do ano de 12 meses, no entanto, houve quedas de 2,6% e de 1,9%, respectivamente. De abril para maio, 19 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram alta na produção, com destaque para máquinas e equipamentos, veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos alimentícios, couro, artigos para viagem e calçados e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o sistema eletrônico dos registros públicos. Veja o que muda com a proposta. Publicada no Diário Oficial da União, a lei torna mais moderno e simplificado os processos referentes aos registros de ações de negócios jurídicos e de inclusões imobiliárias. O prazo limite para a implementação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, de acordo com o artigo 18 da medida, é 31 de janeiro de 2023. Após a instalação, não será mais necessário que os oficiais de registros emitam os documentos. As certidões civis ou de títulos serão impressas eletronicamente. Através da tecnologia, os usuários poderão imprimi-las e validar a autenticidade seguindo as regras do Conselho Nacional de Justiça, além de tornar único o sistema com a permissão de registros online e consultas pela internet. O SERP vai reunir informações de todos os cartórios. Os oficiais de registros públicos de todo o território brasileiro serão os responsáveis não só pela implantação, como também pelo gerenciamento. A Corregedoria Nacional de Justiça, ligada ao CNJ, terá a responsabilidade de definir qual entidade cuidará da administração do sistema em todo o país. Será uma operadora privada em formato associação ou de uma fundação sem fins lucrativos.
E Brasília vai ser a primeira capital do país a ter a rede 5G em funcionamento na telefonia móvel. Segundo o conselheiro e vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira, o sinal será liberado em Brasília nesta quarta-feira. Segundo Moreira, as próximas capitais a terem a tecnologia liberada serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, mas sem data prevista por enquanto. Originado, o edital do leilão do 5G, realizado em novembro do ano passado, previa que todas as capitais deveriam ser atendidas pela telefonia 5G até 31 de julho. No entanto, problemas com a escassez de chips e com atrasos na produção e na importação de equipamentos eletrônicos relacionados à pandemia de Covid-19 provocaram atrasos no cronograma. O prazo para o funcionamento do 5G em todas as capitais passou agora para 29 de setembro. E, gente, entrou em vigor ontem as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos conferir na nossa matéria. Começa a valer nesta segunda-feira, dia 4, as novas regras do Instituto Nacional do Seguro Social relacionadas ao atendimento presencial nas agências da Previdência Social. As mudanças abrangem horários de abertura ao público, tipo de agendamento, o direito a acompanhante, a entrega de documentos e a validade de carteiras de identidade antigas. As mudanças ao atendimento nas agências da Previdência Social foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 29 de junho, na Portaria 1027. A partir de agora, o INSS deve aceitar o documento de identidade do segurado doente ou com mais de 60 anos no ato do requerimento. Além disso, as agências deverão funcionar por 12 horas diárias, com horário de abertura fixado entre as 6h30 e as 10 horas da manhã. Mas o horário de atendimento ao público em geral deverá começar entre as 7 e as 8 da manhã, funcionando por 6 horas diárias ininterruptas. O horário da tarde será dedicado a perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos. E em um dia de poucas negociações, muito por conta do feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos, o dólar fechou praticamente estável após passar boa parte da sessão em baixa. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira, vendido a R$ 5,32, com uma alta mínima de 0,09%, com qualquer entrada de recursos influenciando a cotação, por causa do baixo volume de negociações. E aí a moeda chegou a cair para R$ 5,29 por volta das 11h15 da manhã, mas aos poucos voltou a ganhar força até fechar em alta. Com o desempenho de ontem, o dólar está no maior nível desde 28 de janeiro, quando ele tinha fechado a R$ 5,39. Apesar das altas recentes, a divisa acumula uma queda de 4,48% em 2022. E, gente, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza está realizando uma ação com o objetivo de estimular as vendas aqui na capital cearense. E você confere mais detalhes com a repórter Nayara Mello. Começa a valer nesta segunda-feira, dia 4, Com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, acontece a ação Centro Premiado até o dia 11 de julho, que vai sortear prêmios para os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Essa é a 4ª edição da campanha, que tem o objetivo de impulsionar as vendas logo no início do segundo semestre. Assis Cavalcante, presidente da CDL, detalha os locais das lojas participantes e os prêmios que os consumidores irão concorrer. As lojas do centro, Monsenhor Tabosa e demais bairros podem participar desse grande evento. E os lojistas que vão ter dentro de suas lojas a campanha, sendo credenciados pela campanha, e os seus consumidores poderão participar desse grande momento. Serão 2 caminhões em prêmio, 5 bicicletas e 2 motos. Gilson Carneiro, diretor comercial de uma das lojas participantes, fala da expectativa para a campanha.
A expectativa é excelente. Devido à experiência de outras campanhas passadas, o aumento da minha venda nesse período de 1º a 11, eu estou contando de 30% a 35%. O diretor comercial também falou que a campanha impulsiona o comércio, aumentando significativamente suas vendas e relatou quais ações a loja realiza neste momento. Todas essas campanhas que nós participamos, já foram várias, umas 20 campanhas do CDL, todas elas têm um aumento significativo. Nós colocamos produto em promoção, certo? A gente feita a loja, a gente coloca, faz um encarte direcionado só para essa campanha, certo? Como também os produtos, a gente seleciona alguns produtos para colocar com a mais de desconto maior do que a gente pratica. Para participar da campanha, basta o consumidor realizar uma compra no valor de R$30 em uma das lojas participantes. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Em seguida, o participante precisa apenas fazer o cadastro no site da CDL Fortaleza. O sorteio será realizado no dia 21 de julho. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça e até amanhã.